Meu nome é Alice e quero contar algo que aconteceu quando tive meu terceiro filho. Foi uma fase muito difícil da minha vida, pois meu pequeno não conseguiu sobreviver por muito tempo. Ele viveu apenas 3 semanas. Naquela época morávamos na serra. Era um lugar muito isolado, então não tínhamos acesso a muitas coisas. Para vocês terem noção, nem sequer havia eletricidade. Muitas coisas eram difíceis de conseguir, principalmente quando uma mulher estava grávida. Não havia atendimento médico por perto, nem boas condições para esperar um bebê. Eu acordava muito cedo todos os dias. Primeiro, preparava a comida para o meu marido, depois ia ao rio lavar as coisas. Fora isso, também precisava cuidar dos meus outros 2 filhos. Naquele tempo, acreditava-se que cuidar da casa eram as obrigações de uma mulher. Mas aquela já era minha terceira gravidez. Pensei que seria mais fácil, mas ainda assim, houve muitas complicações. Senti dores que nunca havia sentido antes. Às vezes, não conseguia nem dormir. Também tinha dores muito fortes na cabeça e no corpo. Foi a gravidez que mais me fez sofrer. Disso eu me lembro muito bem. Quando meu pequeno nasceu, a parteira o examinou. Foi ela quem me deu o primeiro aviso. Ela disse que o bebê estava mais magro do que o normal. Também me deu algumas recomendações. Explicou como eu deveria cuidar dele e pediu que eu prestasse muita atenção à sua respiração. Mas dentro de mim, algo não estava certo. Eu sentia que meu bebê não era forte. Quando o segurava, parecia muito leve, como se pesasse menos do que o normal. Também o via muito fraquinho. Seu choro não era tão forte quanto o dos meus outros filhos, e isso me preocupava muito, porque com os outros nunca tinha acontecido algo assim. Meu marido também começou a se preocupar. Ele percebia a mesma coisa que eu. Eu tentava alimentá-lo nos horários certos e cuidava dele com muita delicadeza. Também o banhava com cuidado e seguia todas as recomendações da parteira. Mas meu bebê não resistiu por muito tempo. Ele faleceu poucas semanas depois. Foi uma perda muito dura para nós. Doeu muito, tanto para mim quanto para o meu marido. Era a primeira vez que eu perdia um filho. Nunca tinha passado por algo assim. Meu marido e eu tomamos uma decisão. Decidimos enterrá-lo na nossa propriedade. Nossa casa ficava um pouco afastada da comunidade, mas não muito longe do caminho. Por isso decidimos enterrá-lo no quintal. Fizemos um pequeno espaço na terra e colocamos uma cruz simples. Era uma cruz simbólica, pois queríamos tê-lo por perto. Isso nos dava um pouco de consolo, mas havia algo que não sabíamos. Algo que nunca imaginamos. Aquele enterro atraiu algo do mato. Lembro que 3 dias depois de enterrá-lo aconteceu algo estranho. Naquela noite meu marido me acordou. Ele tocou meu ombro com cuidado e pediu silêncio. Disse que parecia haver alguém andando no quintal. Fiquei completamente imóvel e me esforcei para escutar. Então consegui perceber. Algo se movia lá fora. Primeiro parecia caminhar sobre 2 pernas, depois parecia se mover com 4. Era um som muito estranho, como se fosse uma pessoa e em seguida um animal. Não sei explicar direito. O som vinha do quintal dos fundos, bem perto do túmulo do bebê. Meu marido se levantou para ver o que estava acontecendo. Quando saiu, já não se ouvia nada. Tudo estava em silêncio, como se aquilo tivesse ido embora, como se tivesse voltado para o mato. Naquele momento pensamos que poderia ser um animal. Era a explicação mais lógica. Não havia casas próximas nem pessoas que passassem por ali, ainda mais de madrugada. Nos sítios vizinhos isso era respeitado, então ninguém invadia a propriedade dos outros. Mas a segunda vez foi a que realmente me deixou inquieta. Naquela noite acordei de um pulo. Quando abri os olhos, meu marido já estava acordado e até de pé. Havia um barulho muito claro do lado de fora, como se alguém estivesse cavando. O som era forte,
como se algo escavasse com duas patas. Meu marido pegou o facão que tínhamos dentro de casa e saiu rapidamente para ver o que estava acontecendo. O barulho vinha exatamente da direção do túmulo do nosso bebê. Isso foi o que mais nos assustou. Fiquei alguns segundos dentro de casa e ouvi quando meu marido correu em direção ao som. Ele gritou alto, como se estivesse tentando espantar o que quer que fosse. As crianças acordaram muito assustadas. Pedi que permanecessem dentro de casa e então saí para ver o que estava acontecendo. Depois meu marido me contou o que viu. Ele disse que viu uma espécie de animal cavando o túmulo. A cruz que havíamos colocado estava caída e a terra toda revirada, como se algo tivesse escavado com garras. No começo ele achou que fosse um cachorro, mas disse que o animal parecia maior. Estava encurvado, tinha uma forma estranha e fedia mais que tudo nesse mundo. Por um momento pensou que pudesse ser uma pessoa, mas quando correu entre as árvores se movia como um animal. Tentamos encontrar uma explicação. Pensamos que poderia ser um cão selvagem ou até uma onça. Às vezes apareciam no mato, mas o mais estranho era outra coisa. O animal estava tentando cavar o túmulo. Havia outros animais na propriedade, como vacas, galinhas, codorna e gansos. Se estivesse com fome, o lógico seria atacar algum deles. Não fazia sentido ir até o túmulo. Nosso cachorro também não latiu e isso era muito estranho. Sempre que ouvia algo à noite, ele latia igual um maluco. Mas naquela noite não fez nada. Estava escondido perto do galinheiro, encolhido, como se estivesse com medo. Meu marido pegou a pá, arrumou a terra e, chorando, colocou a cruz de volta no lugar. Voltamos para casa, mas eu me lembro muito bem das marcas na terra. Eram profundas, como se tivessem sido feitas por garras, com muita força e desespero. Na manhã seguinte fui até lá com um pouco de água benta que eu havia guardado. Derramei sobre a terra com muito cuidado. Pensei que aquilo pudesse ter perturbado o descanso do meu anjinho e que a água poderia ajudá-lo a encontrar paz. Mas a terceira noite foi diferente. Meu marido me chamou bem baixinho, pedindo silêncio para não acordar as crianças. O som voltou, mas dessa vez era muito mais alto. Havia uma agitação forte. Também se ouviam rosnados profundos. O mais estranho era o silêncio ao redor. Nem os grilos faziam barulho. Só se ouvia aquela respiração pesada e a terra sendo mexida. Meu marido se levantou irritado e pegou o facão novamente. Dessa vez fui com ele. Eu não quis ficar sozinha. Quando abriu a porta, vimos algo. Havia um vulto escuro perto do túmulo. Era difícil enxergar, pois estava tudo muito escuro. Mas eu juro, parecia uma pessoa. Vi de costas. Estava de pé, encurvada para frente, movendo os braços com força enquanto cavava a terra. Ficamos parados na porta, só olhando. Não nos aproximamos e não fizemos barulho. Aquela coisa cavava com desespero. A respiração era estranha, como se duas pessoas respirassem ao mesmo tempo. Os braços se moviam de forma descontrolada e a parte de baixo parecia ter patas. A parte de cima parecia de gente mesmo. Era muito grande. Talvez quase 2 metros, mesmo encurvada. De repente, aquela coisa fez um som estranho. Parecia um gemido misturado com choro e também com risadas. Soava como o choro de uma criança e a voz de um adulto ao mesmo tempo. Era algo perturbador. Ficamos observando pela fresta da porta, sem coragem de sair. Eu sentia o corpo do meu marido tremendo. Ele também estava com medo. Perguntei várias vezes, em voz baixa, o que era aquilo, mas ele não respondeu. Então aquela coisa parou, abaixou a cabeça e enfiou o rosto no buraco que havia cavado. Movia a cabeça para frente e para trás, como se estivesse comendo algo. Depois de alguns segundos, puxou algo da terra. Era o corpo do meu bebê. Pegou e saiu correndo em direção às árvores.
Eu pedi para o meu marido não sair atrás. Estávamos em choque. Não entendíamos o que tínhamos visto. A única coisa que fizemos foi empurrar a mesa contra a porta para bloquear a entrada. Tínhamos medo de que aquela coisa voltasse, pois tínhamos as outras crianças para proteger. Não dormimos naquela noite. No dia seguinte, fui até o quintal. A sepultura estava completamente destruída e a terra toda revirada. E o corpo não estava mais lá. Aquela coisa tinha levado nosso bebê. Senti uma tristeza profunda. Nada daquilo fazia sentido. Meu marido também não sabia explicar. Naquele mesmo dia, fomos até o povoado buscar mais água benta. Também contamos tudo aos meus sogros. Minha sogra disse algo que me marcou. Ela acreditava que aquilo poderia ser uma entidade do mato, um ser que se sente atraído por algo assim. Eu já tinha ouvido histórias sobre criaturas do bosque, duendes e até lobisomens, mas o que vimos era algo muito mais assustador. E nós ainda tínhamos crianças em casa. Isso me aterrorizava. Durante os dias seguintes, chorei muitas vezes. A dor era muito forte. Joguei mais água benta no local e tentei arrumar o túmulo novamente. Coloquei a cruz de volta. Tentei deixar tudo em ordem, mas algo dentro de mim estava errado. Meu bebê já não estava vivo, mas seu corpo ainda estava perto de mim. Isso me trazia um pouco de paz. Agora nem isso eu tinha mais. Se passaram muitos anos desde então, e com o tempo começamos a contar o que aconteceu. Algumas pessoas deram suas opiniões. Chegamos até a falar com um curandeiro. Ele disse que existem seres que buscam a pureza das almas inocentes, especialmente a dos bebês. Talvez por isso aquela coisa tenha levado o corpo do nosso pequeno. Também disse que talvez não tenha se aproximado dos nossos outros filhos por serem batizados. Isso pode ter influenciado, mas a verdade é que eu não sei o que vimos naquela noite. Só sei que aconteceu uma única vez, mas o medo ficou com a gente para sempre. Se você está gostando dos relatos, não se esqueça de se inscrever. Isso ajuda a nossa comunidade a continuar crescendo. Agora continuamos. Meu nome é Caterina. Atualmente moro em Londres com meu marido e minha filha já adulta, mas cresci na Rússia durante os tempos da União Soviética. No verão de 84, eu era uma pesquisadora júnior de 26 anos no Instituto de Geologia de Leningrado. Meu trabalho era, em uma palavra, entediante. Mas, naquela época, trabalhar em uma universidade oferecia certos privilégios, como a oportunidade de viajar. Então, quando me ofereceram uma vaga em uma expedição de pesquisa para a Sibéria, agarrei a chance sem pensar duas vezes. Eu e uma equipe de mais 7 pesquisadores voamos de Moscou para Omsk, depois para Krasnoyarsk. De lá, um avião muito menor nos levaria até uma cidade às margens do rio Yenisei, chamada Zotino, onde estudaríamos depósitos de carvão próximos. O avião era um Antonov antigo, daqueles menores movidos a hélice, que cheiravam a óleo e eram horrivelmente desconfortáveis. Sentávamos em bancos de metal, segurando nossas bolsas de amostras no colo, gritando uns com os outros para conseguir conversar por cima do barulho ensurdecedor dos motores. Mas então, cerca de 2 horas após o início do voo, os motores começaram a falhar. Primeiro um, depois o outro. O piloto falou pelo intercomunicador dizendo que não era nada com que se preocupar. Mas apenas 1 minuto depois, o avião despencou bruscamente. As pessoas gritaram. Lembro de apertar o banco de metal com tanta força que a borda chegou a cortar meus dedos. O som do ar cortando ficou cada vez mais alto, até parecer um grito. 3 galhos surgiram rapidamente pelas janelas antes de um impacto nos arremessar para frente. O vidro estilhaçou, o metal rangeu, e a próxima coisa de que me lembro foi acordar entre os destroços,
com um silêncio horrível pairando no ar. Minha cabeça doía e meu joelho queimava igual fogo, mas eu ainda conseguia ficar de pé. O piloto e o copiloto ainda estavam em seus assentos, mas não tinham sobrevivido. O restante de nós estava vivo, mas em péssimas condições. Yuri tinha a perna quebrada, o braço de Tânia estava tão gravemente ferido que ela não conseguia parar de chorar. Os outros tinham uma mistura de pernas quebradas e tornozelos torcidos, além de cortes, hematomas e algumas costelas fraturadas. O rádio do avião estava destruído, então não havia como pedir ajuda. Ninguém conseguia andar por muito tempo, e eu era a única que ainda conseguia ficar de pé. Então fazia sentido que fosse eu quem saísse para procurar socorro. Alguns suprimentos tinham sobrevivido à queda. Era pouco mais que 2 garrafas plásticas de água da cabine e 3 pequenos pacotes de amendoim que a comissária havia distribuído antes da decolagem. Eu sabia que poderia fazer aquilo durar por um tempo, mas estávamos em uma das maiores florestas contínuas do mundo. Ela se estendia em todas as direções, densa, escura e infinita, e não fazíamos a menor ideia de onde estávamos. Havia uma pistola sinalizadora, mas teríamos que esperar o anoitecer para que fosse realmente eficaz. Até lá, que outra escolha eu tinha além de aproveitar a pouca energia que me restava? Coloquei a água e os amendoins nos bolsos do meu casaco, ouvindo meus companheiros feridos me desejarem sorte. Então comecei a caminhar na direção que eu presumia ser o leste. O primeiro dia foi o mais fácil. Segui o que parecia ser uma trilha de animais, infestada de mosquitos que picavam meu rosto e meu pescoço sem parar. Ao cair da noite, meu joelho latejava e eu já havia bebido mais da metade de uma garrafa de água. Parei em um ponto onde havia algum abrigo, comi um punhado de amendoins e dormi encostada em um tronco caído por algumas horas, até o frio ficar intenso demais para continuar dormindo. No segundo dia, os lobos me encontraram. Primeiro eu os ouvi uivos baixos ao longe, depois cada vez mais próximos. Vi suas silhuetas entre as árvores, todos cinzentos e magros. Deviam ser 6 ou 7, e eles não avançaram sobre mim. Apenas me seguiram, mantendo uma distância de 20 ou 30 metros. Peguei um galho e comecei a agitá-lo, gritando com toda a força para parecer maior e mais ameaçadora. Eles mantiveram distância, mas não foram embora. Naquela noite fiz uma pequena fogueira com gravetos secos e agulhas de pinheiro. Sentei com as costas para as chamas, observando qualquer sinal dos lobos. E logo pude ver o brilho do fogo refletido nos olhos deles. Peguei um galho em chamas e o balancei, gritando na esperança de espantá-los. Não funcionou. Eles apenas continuaram esperando. No terceiro dia, minha água estava quase no fim e restava apenas um pacote de amendoins. Meus lábios estavam rachados pela desidratação e cada passo doía como uma ferida aberta. A floresta parecia exatamente igual em todas as direções, nada além de pinheiros altos e troncos caídos até onde a vista alcançava. Comecei a falar sozinha, só para ouvir uma voz. Dizia a mim mesma que os outros ainda estavam vivos e que eu conseguiria. Os lobos ainda estavam lá, se aproximando mais à medida que eu diminuía o ritmo. Mantive o galho na mão como uma arma, mas sabia que se eles resolvessem atacar, eu não teria chance. No final da tarde do quarto dia, senti o cheiro de fumaça de madeira. No começo, achei que estava imaginando, como uma miragem da floresta. Mas então ouvi o som de serras altas e comecei a andar mais rápido. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir, porque eu sabia, eu tinha conseguido. E então, quando as árvores se abriram um pouco, lá estava. Um pequeno acampamento de madeireiros se estendia à minha frente. Havia 5 ou 6 cabanas de madeira, uma grande pilha de toras cortadas e um gerador cuspindo fumaça preta. Homens com casacos acolchoados e botas de feltro se moviam entre os prédios, mas não pareciam russos. Logo descobri que eram trabalhadores migrantes chineses, atuando sob um programa internacional de trabalho.
Eu já tinha ouvido rumores de que alguns trabalhadores contratados vinham da China para cortar madeira no Extremo Oriente, mas nunca imaginei que veria isso de perto. Quando me aproximei, um deles me viu e gritou. Todos pararam. Então, um homem baixo, usando um boné preto, veio na minha direção. Ele falava russo com um sotaque muito carregado, mas eu conseguia entendê-lo. Ele perguntou de onde eu tinha vindo e o que havia acontecido. Eu contei sobre a queda do avião, disse que havia outros feridos e que precisávamos de ajuda. Ele não fez muitas perguntas, apenas me levou para dentro da cabana mais próxima para me aquecer. Alguém me deu chá quente com açúcar e depois me ofereceram arroz com algum tipo de peixe salgado. Contei a ele sobre os destroços, sobre os lobos, sobre o pouco de comida que ainda restava, e quando pensei nos meus colegas, comecei a chorar. O homem de boné preto se chamava Lau. Ele tentou me confortar e prometeu que conseguiria ajuda. Havia um telefone na cabana. Lau o pegou, falou rapidamente em chinês e após alguns instantes passou a falar em russo. Disse que havia sobreviventes precisando de resgate e começou a ditar coordenadas enquanto olhava para um mapa. A equipe de busca chegou na manhã seguinte em 2 helicópteros. Perguntaram em que direção eu havia seguido. Como eu tinha uma noção aproximada, voamos para o oeste. Lá de cima, parecia um oceano infinito de árvores. Parecia impossível encontrar os destroços e meus colegas. Mas então, de repente, alguém apontou e gritou. E lá estava. Parecia minúsculo visto do alto. Ali era apenas uma forma metálica amassada naquele mar verde. Meus colegas ainda estavam vivos, abrigados sob uma cobertura improvisada com uma lona presa à asa do avião. Quando ouviram os helicópteros, alguns deles saíram mancando e começaram a acenar. Não havia espaço para pousar, então os socorristas precisaram içar os feridos em macas presas por cordas. Eu estava em um dos helicópteros com Yuri e Tânia. Eles estavam fracos demais para falar, mas não precisavam. Nenhuma palavra seria suficiente para descrever o que sentimos naquele momento. Fomos levados para um hospital distante. Os médicos imobilizaram ossos, aplicaram injeções e nos alimentaram com caldo. Depois de uma semana de tratamento e descanso, nos levaram de volta para Leningrado. Achávamos que ficariam felizes em nos ver, mas quando nossos colegas do instituto nos encontraram no aeroporto, pareciam nervosos. E ao voltarmos ao instituto, nos deram a má notícia. Por causa do nosso fracasso, o Ministério havia decidido cortar nosso financiamento. Era assim que as coisas funcionavam naquela época. Fomos punidos por algo que estava completamente fora do nosso controle. Literalmente um insulto à injúria. Voltei ao trabalho cerca de 6 semanas depois. Por muito tempo meu joelho doía sempre que chovia, e às vezes eu acordava à noite, suando, depois de pesadelos com os lobos. Ainda guardo um pacote vazio de amendoim em uma gaveta em casa. Está desbotado e rasgado, mas serve como um lembrete do que vivi e do que superei. Sobrevivemos não apenas porque uma pessoa conseguiu caminhar, mas porque outras pessoas foram gentis. E porque às vezes o destino te dá uma chance. Naquele dia as coisas que minha avó me pediu não se encontravam em lugar nenhum. Na 5ª farmácia em que perguntei, me disseram que com certeza eu encontraria tudo aquilo no centro. Minha avó tinha anotado numa folha, com uma caligrafia perfeita, que queria espíritos de vinagre, um sabonete de glicerina perfumado com amêndoas e água de meliflor. Encontrei tudo em uma farmácia que ocupava quase uma esquina inteira. Disseram que fazia anos que ninguém pedia aquelas coisas. Embrulharam os frascos e o sabonete em folhas de papel branco acetinado, fazendo dobras precisas, e me entregaram tudo em uma sacola de papel com o logo da farmácia em relevo. Quando cheguei à casa da minha avó,
Todo o interior estava coberto por uma nuvem de vapor de ervas. O cheiro era tão forte e o vapor tão denso que era difícil respirar. Não havia ninguém além dela. No quintal havia uma fogueira acesa. Ela estava aquecendo pedras grandes, esperando que ficassem quase em brasa, e então, com um alicate, as colocava dentro de panelas cheias de água. O barulho da água se transformando em vapor era imediato. Ela me disse que estava purificando a casa porque uma visita iria chegar. Minha avó não teve paciência com os embrulhos. Assim que me viu entrar, arrancou a sacola das minhas mãos e rasgou os papéis acetinados com uma urgência que eu nunca tinha visto nela. Organizou o sabonete de amêndoas, as águas e o espírito de vinagre na prateleira do banheiro, ajustando tudo milimetricamente até que ficassem perfeitamente alinhados. Dizia que a casa precisava estar apresentável quando a visita chegasse. Toda casa tem um cheiro particular. Eu me lembro da casa da minha avó como uma mistura de pão quente com frutos do mar frescos. Depois que ela terminou de vaporizar tudo com as pedras quentes, esse cheiro desapareceu completamente. O ar ficou neutro, como se tivesse sido lavado pelo vapor de ervas. Tudo por causa da visita. Ela falava dessa pessoa o tempo todo. Dias antes, vi um programa de televisão em que explicavam que pouco antes de morrer, as pessoas começam a dizer que alguém vem buscá-las. É como um aviso. Dizem que vai chegar alguém, geralmente um parente já falecido, e logo depois morrem. Perguntei à minha mãe se minha avó estava bem. Nós morávamos no andar de cima da casa dela, então posso jurar que de um dia para o outro vimos minha avó entrar em um estado de atividade frenética. Ela quis limpar cada canto, mudar os móveis de lugar e melhorar a aparência da fachada. Estava reformando e reorganizando tudo com a ideia fixa de que uma visita iria chegar. Mas era alguém de quem nunca tínhamos ouvido falar. Minha mãe, preocupada, ligou para uma das irmãs para perguntar se alguém da família conhecia esse tal visitante. Ninguém sabia de nada. Nenhum dos meus tios tinha ouvido aquele nome antes. Minha mãe nos chamou, minha irmã e eu, para sentar à mesa. Ela tinha 11 anos e eu, 16. Foi a primeira vez que falou conosco como se fôssemos adultos. Pediu que fôssemos gentis, mas acima de tudo, pacientes com a nossa avó, lembrando que no fim das contas, estávamos morando de favor na casa dela. Depois disse algo que me deixou realmente inquieto. Falou que se minha avó sentia que sua hora estava chegando, se aquilo da visita era um presságio da morte, então deveríamos aceitar e aproveitar para passar o máximo de tempo possível com ela. Mas observar minha avó me deixava confuso o dia inteiro. Ela não parecia alguém vivendo seus últimos dias. Pelo contrário, se movia com uma agilidade impressionante, subindo e descendo escadas, executando seu projeto com precisão. Estava mais lúcida que minha própria mãe. A todo momento me chamava ao quarto, me entregava uma folha de papel dobrada em 4 e uma nota de valor alto. "Fica com o troco", dizia, apertando minha mão por alguns segundos. O farmacêutico leu a nova lista e não disse nada. Virou-se, colocou luvas e óculos de proteção que estavam sobre o balcão e foi até o fundo da loja. Demorou mais do que o normal. Quando voltou, trouxe um frasco de vidro âmbar, sem etiqueta, apenas com um número escrito à mão na tampa. O envolveu em várias camadas de papel acetinado e me entregou, advertindo para que eu não o deixasse cair. Quando cheguei em casa, minha avó arrancou o pacote das minhas mãos. Minutos depois, a vi misturando o conteúdo do frasco com comida enlatada. Fazia aquilo com tanta calma que por um momento me tranquilizou. Disse que precisava purgar os gatos, pois eles tinham que estar impecáveis para a visita. Eram os gatos dela, então não me ocorreu que fosse fazer algo ruim. Pensei que era apenas mais uma de suas limpezas obsessivas. Na manhã seguinte, quando eu já estava saindo para a escola, a vi no quintal. Ela havia afastado as pedras da fogueira e, com uma pequena pá de jardinagem, cavava 3 buracos na terra úmida.
Eram covas pequenas, circulares, porém profundas, alinhadas com uma precisão que me revirou o estômago. Ela não percebeu que eu a observava. E, para falar a verdade, não sei se teria se importado. Naquele dia, quando voltei da escola e vi as 3 sepulturas com os nomes dos gatos, algo dentro de mim foi pro brejo. Já não conseguia olhar para minha avó da mesma forma. Passei a evitá-la. Tentava me afastar o máximo possível. Cada vez que ouvia seus passos no corredor, me trancava no quarto ou ia para a cozinha. Saí de casa e caminhei sem rumo pelo parque por um bom tempo. Antes de voltar, colhi algumas flores de um canteiro e, com o coração apertado, as coloquei sobre a terra ainda fresca das 3 covas no quintal. Fiquei ali por um tempo, olhando os montículos alinhados. Remoí aquilo, esperando que o silêncio me explicasse algo que eu ainda não conseguia entender. À noite, a culpa falou mais alto e fui procurá-la. Perguntei por que ela não tinha simplesmente dado os gatos para alguém. Por que precisava ter chegado àquilo? Ela não respondeu e começou a chorar com um desespero que me gelou o sangue. Entre o choro, disse que a visita chegaria em apenas 2 dias e que nada estava pronto. Reclamou que, como eu não estive lá para ajudá-la, teve que fazer tudo sozinha e acabou se machucando. Levantou a saia e me mostrou um hematoma enorme que atravessava sua perna. Chorando, prometi que ajudaria em tudo o que ela quisesse. Ela me deu um beijo na testa e me desejou boa noite. Senti-me a pior pessoa do mundo. Fui para o meu quarto e chorei sozinho. 2 dias. Eu repetia isso na minha cabeça. Se minha avó só tinha mais 2 dias de vida, como dizia minha mãe, eu não podia deixá-la sozinha com aquele delírio. Sequei as lágrimas e prometi que ajudaria em tudo o que ela me pedisse. No dia seguinte, cedo, ela me entregou uma nova lista e várias notas de 20. Fui a uma drogaria especializada perto da avenida. O balcão era uma tábua de madeira recém-envernizada e o local era atendido por 2 homens de jalecos impecáveis que não falavam entre si. Quando entreguei a folha dobrada ao responsável, ele ficou olhando para o papel por mais tempo do que me pareceu normal. Minha avó pedia 1 dúzia de lâmpadas de filamento reforçado tingidas de vermelho, 2 quilos de sebo prensado, um rolo de cordão de seda tratado com alcatrão e 6 pregos de ferro de cerca de 20 centímetros. O homem não perguntou para que eram, mas chamou um ajudante para buscar as lâmpadas no porão. Demoraram bastante. Trouxeram-nas em caixas de madeira recheadas com palha, abrindo tudo na minha frente. Antes de embalar, o responsável colocou luvas de algodão branco e rosqueou uma delas em um soquete de latão. O brilho que ela emitia era de um vermelho tão profundo que parecia tingir a roupa e o rosto, como se estivéssemos dentro de um quarto escuro de revelação fotográfica. O sebo vinha embrulhado em papel encerado e pesava como pedra. Os pregos eram manchados com um óleo escuro para evitar ferrugem. Entregaram tudo em caixas separadas, amarradas com um cordão que cortava minhas mãos ao carregar. "Fica com o troco", disse minha avó. Não sobrou nenhum centavo. Tive que completar com meu próprio dinheiro e voltar a pé, porque não tinha nem para o ônibus. Quando cheguei em casa com as caixas, o cenário havia mudado completamente. A sala estava vazia, os móveis haviam sido arrastados para os corredores e o piso de mosaico estava coberto por uma camada uniforme de sal grosso. Havia marcas de passos no sal. Não eram pegadas de sapatos, eram pés descalços que cruzavam de uma parede a outra. Minha avó caminhava ao redor do perímetro com uma régua de madeira na mão. Explicou que o sal era para medir a atividade da casa. Se depois de 1 hora a superfície não estivesse perfeitamente lisa, significava que ainda havia presenças atrapalhando e que a purificação não havia terminado. Enquanto houvesse marcas, a casa continuava suja. Dei de ombros e fui tomar banho. Coloquei música bem alta para não pensar em nada, e quando saí, o calor estava insuportável. Minha avó tinha acendido todas as bocas do fogão.
com panelas de pedra fervendo água. O vapor se condensava nas paredes e escorria como se a casa estivesse suando. Ela usava luvas grossas de borracha que iam até os cotovelos. Então olhou para mim com uma seriedade que me fez parar imediatamente e ordenou: "Fique seguro no terceiro degrau. Se quiser pode olhar, se não, suba de uma vez", disse com a voz rouca. Ela pegou uma das panelas usando 2 panos nas alças, abaixou com cuidado e a inclinou. Derramou a água fervendo diretamente sobre o piso de taco, onde as marcas no sal eram mais evidentes. Começou a esfregar o chão com uma escova de cerdas duras, com força, insistindo em cada ponto. Foi nesse momento que aconteceu o inexplicável. Das juntas do taco velho, ali onde o cimento encontra a pedra, começou a brotar sangue. Não imagine como uma simples mancha. Era um líquido espesso e escuro, que emergia como se a casa estivesse afundando dentro dele. A espuma do sabão desapareceu na mesma hora. A água da outra panela, que ainda estava quase em ebulição, fez com que o sangue cozinhasse na hora, formando coágulos sobre o chão. O cheiro que tomou a casa era de ferro. O aroma de sangue chamuscado, a partir daquele instante, se tornou o novo cheiro daquele lugar. "Amanhã chega a visita", decretou minha avó, sem parar de esfregar. "Me ajuda a colocar os pregos." Fomos até os pontos cardeais do andar de baixo. Com um martelo pesado que ela tirou da cozinha, mandou que quebrássemos o taco em cantos específicos. "É a casa dela", pensei comigo mesmo. "É a casa dela, então ela pode fazer o que quiser." Enterramos pregos de ferro profundamente sob o piso. "É para casa não sair do lugar", ela sussurrou no meu ouvido, enquanto eu batia com o martelo. Um arrepio percorreu toda a minha coluna. Foi uma sensação horrível. Ouvir aquilo era a prova definitiva de que minha avó não estava bem, mas ao mesmo tempo havia algo de estranhamente terrível naquela ideia. Na cabeça dela, a visita era algo tão grande que a própria realidade podia se deslocar, e só aqueles pregos nos mantinham presos ao chão. Eu achei que mover os móveis da sala fosse apenas para limpar o piso com água fervendo, mas o sangue, isso eu não esperava de jeito nenhum. Também não esperava acordar no dia seguinte com o barulho de uma caminhonete lá fora. Quando fui ver, os caras do ferro velho estavam levando todos os móveis da casa. Sofás, mesas, tudo o que não fosse familiar ou útil foi embora naquela caminhonete. "Amanhã chega a visita e ela vai ficar aqui", disse minha avó. Minha mãe não respondia nada, só olhava para ela com uma expressão triste. Parecia derrotada. Durante o resto do dia, minha avó ficou ocupada com um balde de sebo quase derretido, pois o frio ainda segurava um pouco a consistência. Andou por todos os cômodos, vedando frestas em janelas e portas. Selava qualquer abertura, qualquer espaço por onde o ar pudesse entrar ou sair. No fim da tarde, a casa estava completamente fechada, sem corrente de ar. Era como se estivéssemos dentro de uma caixa lacrada. Só faltava ver o que ela faria com as luzes. Às 6 da tarde, quando começou a anoitecer, ela não deixou que acendêssemos nenhuma lâmpada. Minha mãe se preparava para se despedir dela, e eu tentei convencê-la de que ela não ia morrer. "E se a visita chegar?" "Já falta poucas horas", avisou minha avó. Para garantir que não cometeríamos nenhum erro, foi até o quadro de energia e desligou a chave geral. Ficamos no escuro. Nos trancamos no meu quarto. Eu estava com medo, mas minha irmã estava apavorada. Tremia dos pés à cabeça ao meu lado na cama. Então perguntou para minha mãe se já era hora de ir se despedir. E sendo sincero, não havia nenhum sinal físico de que minha avó estivesse morrendo. Nada. Sem tosse, sem fraqueza e sem falta de ar. "Se ela está fazendo tudo isso para a gente sair da casa, então a gente vai", disse minha mãe, mais para si mesma do que para nós. Não tínhamos para onde ir, mas ela estava decidida.
Os últimos dias tinham sido estranhos demais até para nós, que já estávamos acostumados com as manias dela. De repente ouvi minha mãe levantar da cama e pegar minha irmã pela mão. Ela ia confrontar minha avó e acabar com aquilo. Mas antes que chegasse até a porta, as luzes acenderam. As do nosso quarto também. Só que não era uma luz normal. Era uma luz vermelha que tingia tudo com um tom carmim violento. Provavelmente ela tinha trocado as lâmpadas enquanto estávamos distraídos na cozinha ou no banheiro. Saímos do quarto. O corredor estava igual. As escadas, as paredes e cada canto da casa estava banhado naquela luz, como um laboratório de revelação fotográfica. O cheiro de sebo quente e sangue ficou ainda mais forte com o calor das lâmpadas. Descemos as escadas em silêncio. Na sala, que agora era um espaço enorme vazio de móveis, estava minha avó. Mas ela não estava sozinha. Havia várias pessoas. Gente que nunca vimos antes vestidas como se fossem para uma ocasião importante. Estavam paradas em silêncio contra as paredes vermelhas. No centro da sala, sobre o chão purificado da minha avó, estava a visita. Era uma estátua de madeira de ébano africano. Um bloco preto que parecia absorver a luz vermelha em vez de refletir. O cheiro que vinha dela era sufocante. A escultura era detalhada de um jeito perturbador. Representava um corpo nu, mas não humano. A anatomia era distorcida e impossível. Ombros largos e fortes, mas membros alongados além do que faria sentido. As costelas marcadas davam a impressão de uma pele esticada sobre o vazio. O rosto era uma caveira polida. Sem nariz, com cavidades profundas nos olhos e os lábios esculpidos em uma expressão de fome eterna. Não tinha genitais, apenas uma superfície lisa, o que tornava tudo ainda mais antinatural. Ao redor da figura, encostadas nas paredes, havia cerca de 20 pessoas em silêncio absoluto. Um silêncio mais sufocante que o próprio calor das lâmpadas. Homens e mulheres vestidos com roupas formais, como se tivessem saído de outro tempo. Ninguém rezava. Ninguém se mexia. Só olhavam para a estátua. De pé ao lado da visita estava minha avó. Já chegou? Ninguém reagiu. Nem um piscar de olhos. O ambiente era muito mais sombrio do que eu tinha imaginado. A luz vermelha deixava o ar quase como sangue. Quando nos viu ali, parados como intrusos na casa que sempre foi nossa, minha avó fez um gesto com a mão. Juntem-se. Nenhum de nós se moveu. Minha mãe apertou a mão da minha irmã com tanta força que os dedos dela ficaram brancos. A gente não queria descer, mas de algum jeito acabamos no centro da sala, cercados por aquele círculo de desconhecidos que não piscavam. O cheiro de madeira e sebo era tão forte que dava náusea. Ajoelhem. Eu não ia fazer isso. Senti uma revolta idiota crescendo dentro de mim. Eu me recusava a cultuar aquele pedaço de madeira com aparência demoníaca. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, senti mãos. Elas pousaram sobre meus ombros com um peso fora do real e me forçaram para baixo. Minha mãe caiu ao mesmo tempo. Minha irmã soltou um grito de puro terror que foi cortado no meio, como se alguém tivesse tapado a boca dela à força. O silêncio que veio depois foi pior. Ali, de joelhos, eu vi com horror a casa onde cresci, transformada em um centro de culto clandestino. Aquela coisa asquerosa terminou sem cânticos, ou qualquer outra coisa. Só com o som da respiração contida de 20 estranhos. Quando a tensão chegou ao limite, minha avó se levantou da cadeira e nos acompanhou até a calçada com uma educação que dava medo. Já não há espaço para vocês aqui. A visita precisa da casa inteira. Ela disse isso com uma calma absoluta. Naquela mesma noite fomos embora com a roupa do corpo. Minha mãe não tentou brigar pela casa, nem pelos poucos móveis que restaram. Não houve mudança. Em outro dia, ela deixou que voltássemos para pegar nossas coisas. Hoje a casa ainda está lá.
Por fora parece só mais uma propriedade velha e abandonada como tantas outras que o tempo está engolindo. Mas às vezes, quando passo perto daquela região, ainda consigo sentir o cheiro daquelas porcarias que minha avó me pedia para comprar.